Esta noite vamos proclamar o Salmo 19, os versículos do 12 ao 14, que são os últimos 3 versículos do Salmo. Estas palavras são uma oração de Davi, são uma oração que nós mesmos temos feito há vários anos. E ficamos bastante surpresos com algumas das respostas. Porque começa com: quem pode compreender os seus erros? Limpa-me de falhas secretas. E olho para trás e fico surpreso com a quantidade de falhas secretas em mim, que Deus trouxe à luz desde que começamos a orar assim. Então, oraremos até o fim e convidaremos você a se juntar a nós na oração do último versículo. Quem pode entender seus erros? Limpa-me de falhas secretas. Afasta também o seu servo dos pecados presunçosos, e não deixe que eles tenham domínio sobre mim. Então serei irrepreensível e serei inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam aceitáveis aos teus olhos, ó Senhor, minha força e meu Redentor. Tudo bem, agora vamos fazer com que você se junte a nós no último versículo. Tudo bem? Agora isso é uma oração. Não ore se você não for sincero, porque Deus acreditará em sua palavra. Agora diremos as palavras frase por frase e você as dirá depois de nós, tudo bem? Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam aceitáveis aos teus olhos, ó Senhor, minha força e meu Redentor. Agora vamos deixar você dizer isso mais uma vez, desta vez junto conosco. Tudo bem? Você está pronto? Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam aceitáveis aos teus olhos, ó Senhor, minha força e meu Redentor. Deus o abençoe. Agora vamos voltar ao tema dessa sessão desta noite, que é a autoridade e o poder da palavra de Deus. Na minha sessão anterior, eu indiquei para vocês, existem 2 maneiras diferentes pelas quais o título A Palavra de Deus é aplicada. É aplicada à Bíblia e é aplicada a Jesus Cristo. Cada uma delas é chamada de Palavra de Deus. E isto revela o fato de que existe uma identidade completa entre Jesus e a Bíblia. A Bíblia é a palavra escrita de Deus, Jesus é a palavra pessoal de Deus. E se realmente quisermos estar corretamente relacionados com Jesus, temos que estar corretamente relacionados com a Bíblia. Não podemos estar corretamente relacionados com Jesus, mas erroneamente relacionados com a Bíblia. Portanto, esta noite quero abordar este tema, que é obviamente de grande importância, a autoridade e o poder da palavra de Deus. Para começar com a questão da autoridade, se você parar e considerar, perceberá que a palavra autoridade vem diretamente da palavra autor. Em outras palavras, a autoridade de qualquer obra é a autoridade do autor. É o autor quem dá autoridade a tudo o que produz. Então precisamos saber quem é o autor da Bíblia. Quem é o autor das Escrituras? A Bíblia responde claramente a esta pergunta. Em 2 Timóteo 3, versículo 16, ela diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja perfeitamente equipado para todo bom trabalho. Portanto, se você deseja estar completo e totalmente equipado para toda boa obra, a fonte de tudo isso são as Escrituras. E Paulo diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra grega é inspirada por Deus. E a palavra para respiração e a palavra para espírito são idênticas. Então isso significa que toda a Escritura é inspirada pelo Espírito de Deus.
Em outras palavras, a autoridade por trás de toda a Escritura é a autoridade do Espírito Santo. Ele é, em última análise, o autor. Ele usou muitos canais e instrumentos diferentes, mas por trás de todos eles está a autoridade do Espírito Santo, que é o próprio Deus. Portanto, quando confrontamos as Escrituras, confrontamos a autoridade do próprio Deus. Agora diz que toda a Escritura é inspirada, e não algumas. Algumas pessoas eliminariam as passagens que consideram inspiradas daquelas que são consideradas realmente autorizadas. Mas isso não está de acordo com as Escrituras, porque o próprio Espírito Santo diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e toda a Escritura é proveitosa. Em outras palavras, não há livros que você possa deixar de fora e dizer que não são importantes. Livros como Esdras e Neemias são muito importantes. O Cântico dos Cânticos é muito importante. O profeta Naum é muito importante. Não se concentre apenas em algumas passagens bem conhecidas das Escrituras e pense que elas são tudo o que importa, porque isso não é correto. E se você quiser estar equipado, você tem que estar equipado por toda a Escritura. E isso levará muitos anos, mas é progressivo. Você pode progredir cada vez mais enquanto medita, estuda e aplica a palavra de Deus. E lembre-se que Jesus disse que construir sobre o seu fundamento é ouvir e praticar a palavra de Deus. Não apenas ouvir, mas ouvir e praticar. E então, no que diz respeito à interpretação das Escrituras, existe apenas um intérprete autorizado. E esse é o autor. Por aí, em algum lugar, você pode encontrar vários livros com o meu nome, Eu Sou o Autor. Se você não tem certeza do que eles querem dizer, sou a melhor pessoa para consultar, porque sei o que quero dizer. Posso não ter dito isso tão claramente quanto deveria, mas sei o que quis dizer. E se você quiser saber o que significa qualquer passagem das Escrituras, consulte o autor. Ele é o único que está autorizado a interpretar as Escrituras. Pedro diz em 2 Pedro capítulo 1, versículos 20 e 21. Sabendo primeiro isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de qualquer interpretação humana, nenhum indivíduo pode dizer, bem, eu sei, isso é o que significa. O único que está autorizado a interpretar é o Espírito Santo. E então ele continua, pois a profecia nunca veio pela vontade do homem, mas os homens santos de Deus falaram, quando foram movidos ou movidos pelo Espírito Santo. Novamente, Pedro aponta o que Paulo apontou. A autoridade por trás das Escrituras, a fonte de inspiração, é o Espírito Santo. Agora você pode dizer, e com muita razão, mas os homens que escreveram a Bíblia foram, em muitos casos, muito fracos, falíveis, e a Bíblia ainda registra muitos dos seus pecados. Acho que é uma marca da exatidão da Bíblia, o fato de ela registrar os pecados das pessoas que a escreveram. Muitas pessoas hoje silenciariam seus pecados e não os exporiam, e tentariam se apresentar como infalíveis. Nenhum autor da Bíblia faz isso. Mesmo Davi, que foi o autor da maioria dos salmos, seus pecados graves estão registrados para todos lerem. Então, como pode a Bíblia ser infalível? Se as pessoas que as escreveram eram falíveis? Há uma bela resposta dada a essa pergunta no Salmo 12. Versículo 6, um versículo simples. Salmo 12, 6. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Essa é uma pequena imagem de como as pessoas costumavam purificar o metal. Eles construíam uma fornalha de barro, acendiam nela um fogo e depois colocavam o metal ali para ser purificado. Então você tem 3 coisas nessa imagem. Você tem a fornalha de barro, que é o instrumento humano, apenas barro. Você tem o fogo, que é o Espírito Santo, que purifica a prata, que é a mensagem.
Isso nos diz como homens e mulheres falíveis podem ser canais para produzir uma palavra de Deus inspirada e autorizada. Deixe-me dizer isso de novo. O barro é o vaso humano, o fogo é o Espírito Santo, a prata purificada 7 vezes, absolutamente pura, é a mensagem de Deus. E o número 7 na Bíblia nos liga a 2 coisas: o Espírito Santo e a perfeição. E a perfeição é pelo Espírito Santo. Assim, a Bíblia, embora tenha vindo através de vasos de barros e homens e mulheres fracos e falíveis e pecadores, foi purificada 7 vezes pelo fogo do Espírito Santo. É totalmente confiável. Agora precisamos considerar a atitude do próprio Jesus em relação à Bíblia, porque para nós que somos seus discípulos, ele é o modelo. Como ele se relacionou com a Bíblia? Bem, olhamos uma escritura nesta manhã, mas vamos olhar novamente em João capítulo 10. João capítulo 10, versículo 35, não precisamos olhar os outros versículos, apenas este. João 10, 35. Jesus disse, e é no contexto de uma discussão com os líderes judeus, você não precisa entrar nisso. Se aquele que é Deus o chamou de deuses a quem veio a palavra de Deus, e a Escritura não pode ser anulada. E eu mencionei esta manhã, mas direi novamente, ali Jesus dá a Bíblia, os 2 títulos que seus seguidores mais usaram desde então, a palavra de Deus e as Escrituras. Quando diz que a Bíblia é a palavra de Deus, significa que ela procede de Deus. Não procedeu do homem, veio do céu, de Deus. E quando diz a Escritura, significa aquilo que foi registrado por escrito. Deus disse muitas coisas que não estão registradas por escrito, mas aquelas que são registradas nas Escrituras, na Bíblia, são registradas para nosso benefício especial. Elas contêm todas as coisas que podemos saber para a nossa salvação. Então essa foi a atitude de Jesus resumida naquela frase que vimos esta manhã, mas será bom repeti-la. A Escritura não pode ser quebrada. Nada pode expressar a autoridade das Escrituras de forma mais completa do que esta simples frase. Ela não pode ser quebrada. Gostaria de convidá-los a fazer novamente esta noite o que fizemos esta manhã. Repita essas palavras comigo. A Escritura não pode ser quebrada. Diga mais uma vez, a Escritura não pode ser quebrada. E agora lembre-se, Deus responsabiliza você pelo que você disse. Porque Ele espera que você aceite a autoridade das Escrituras em todas as áreas da sua vida. Agora vamos ver como o próprio Jesus usou as Escrituras. E aqui novamente ele é um padrão. Voltaremos para Mateus, o capítulo 4, e veremos algo que aconteceu quando Jesus estava no deserto, sendo tentado por Satanás. Mateus capítulo 4, mas precisamos começar no final do capítulo 3. O capítulo 3, no final, registra como Jesus foi batizado por João Batista no Jordão. E quando ele saiu da água, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, desceu sobre ele como uma pomba e permaneceu sobre ele. Observe isso, é importante, o Espírito Santo permaneceu sobre ele. O Espírito Santo desceu sobre alguns de nós em vários momentos, mas nem sempre permaneceu sobre nós, porque dissemos e fizemos coisas nas quais ele não poderia permanecer. Mas Jesus nunca disse ou fez nada que entristecesse o Espírito Santo ou fizesse com que ele saísse dele. E então uma voz veio do céu, a voz de Deus Pai. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Agora você pode pensar, e eu posso pensar, bem, depois disso Jesus teria uma vida muito fácil. Ele teve o endosso do Pai, e do Espírito Santo e do profeta João Batista. Mas não é assim. A próxima coisa que aconteceu foi, ele se encontrou no deserto jejuando por 40 dias e sendo tentado por Satanás. E então, por favor, não imagine que a bênção de Deus sempre tornará a vida mais fácil para você. Na verdade, em certo sentido, pode tornar a vida mais difícil. Porque Satanás se opõe muito mais fortemente
àqueles a quem Deus ungiu. E no Evangelho de Lucas, não vamos voltar aí. Diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Mas ao final de 40 dias, ele saiu no poder do Espírito Santo. Existem duas coisas diferentes. Uma coisa é ser guiado pelo Espírito Santo, outra é mover-se e operar no poder do Espírito Santo. E Jesus não fez isso até que teve seu conflito com Satanás e venceu. E de uma forma ou de outra, isso se aplicará a cada um de nós. Teremos que vencer a tentação e a oposição para podermos mover-nos no poder do Espírito Santo. Agora, quando o tentador veio até ele, em Mateus capítulo 4, Satanás, a primeira coisa que ele o tentou a fazer foi duvidar. Essa é quase sempre a abordagem inicial de Satanás. Ele não negará imediatamente a palavra de Deus, ele a questionará. Ele fará com que você duvide disso. Isso funcionou tantas vezes na história da igreja que ele nunca teve que encontrar outra tática, porque sempre parece funcionar. Mas não deixe isso funcionar com você. Então você percebe a primeira coisa que Satanás disse a Jesus, no capítulo 4 de Mateus, versículo 3. Agora, quando o tentador se aproximou dele, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Agora Deus tinha acabado de falar do céu e disse: este é meu filho amado. Mas Satanás estava desafiando-o a duvidar do que ouvira de Deus. Se você é o Filho de Deus, faça algo para provar isso. Faça dessas pedras pães. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Aliás, é interessante que todas as três respostas que Jesus deu a Satanás foram tiradas de um único livro, o livro de Deuteronômio. E é interessante também que nem Jesus nem o diabo jamais questionaram a autoridade do livro de Deuteronômio. Então, por que perder tempo fazendo isso? Então foi assim que Jesus lidou com a tentação. Muito, muito importante. Ele lidou com a tentação, enfrentando-a com base na palavra escrita de Deus. Está escrito. Não pense que você é esperto o suficiente para discutir com o diabo. Ele é muito mais esperto do que você. Ele está neste negócio, nesse mundo há muito, muito tempo. Não tente convencê-lo com seus argumentos. Enfrente-o com as Escrituras. Cada vez que Jesus foi tentado, isto foi o que ele disse: está escrito, está escrito, está escrito. E sempre que Jesus dizia isso, Satanás mudava de assunto. Ele sabia que não tinha resposta para as Escrituras. Portanto, não fique tentado a tentar vencer Satanás com sua filosofia ou com sua teologia. Apenas responda-lhe com a palavra escrita de Deus. Você vê que Jesus não cometeu o erro que Eva cometeu. Se você voltar ao início da história da humanidade, em Gênesis capítulo 3, nos primeiros versículos diz: ora, a serpente, que era Satanás em forma corporal, era mais astuta do que qualquer animal do campo que o Senhor tinha feito. E ele disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? O que ele a tentou fazer primeiro? Duvidar, isso mesmo. E quando você duvida, o próximo passo é a descrença e o próximo passo é a desobediência. Lembre-se disso, não tenha dúvidas. Bem, Eva cometeu o erro de pensar que poderia enfrentar o diabo no nível dele, então ela lhe deu uma resposta. Bem, podemos comer de todas as árvores. Ela não queria reconhecer que havia quaisquer restrições, exceto a árvore, no meio do jardim, que é a árvore da vida. E a respeito disso ela disse: Deus disse, não tocarás nela, nem comerás dela, para que não morras. E observe a resposta do diabo. A serpente disse à mulher: certamente não morrerás. É a isso que ele quer chegar. Ele começa questionando, mas continua negando. E se você estudar a história da igreja nos últimos 100 anos ou mais, descobrirá que onde quer que Satanás tenha persuadido teólogos ou pregadores ou quem quer que seja a questionar as Escrituras, ele sempre os levou ao ponto onde ele realmente nega. Não comece nesse negócio. Não comece nesse caminho descendente e escorregadio. A Escritura é a autoridade de Deus. É a palavra de Deus, aceite-a. Viva de acordo com ela. Responda ao diabo com a palavra.
Ele não pode responder ou resistir à palavra escrita de Deus. Em Efésios 6:17, Paulo diz: tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E você provavelmente sabe que existem duas palavras gregas para a palavra. Uma é logos e a outra é rema. Logos é o conselho total e eterno de Deus. Rema é uma palavra falada por Deus. E essa é a palavra usada em Efésios 6:17. Tomar a espada do Espírito, que é a rema. A palavra falada de Deus. E quando você encontrar o diabo, você tem que enfrentá-lo falando a palavra de Deus. A Bíblia não irá protegê-lo se estiver apenas na sua estante, ou mesmo se estiver na sua cabeceira da cama. Só funciona quando você a cita. Você tem que colocar na boca e dizer por si mesmo. E então se torna uma espada afiada e pontiaguda, da qual o diabo recua. Ele não tem resposta para isso. Agora vejamos também o que Jesus diz sobre a autoridade da palavra escrita de Deus. Você se lembra do que eu disse? A palavra escrita significa a palavra de Deus escrita. E Jesus disse em Mateus 5, versículo 17 e 18: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Essa era a maneira judaica de falar sobre o que chamamos do Antigo Testamento a lei e os profetas. E eu não vim para destruir, mas para cumprir. Pois em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, um jota ou um tio não passará de forma alguma da lei até que tudo seja cumprido. Agora, as palavras J e tio, J no grego moderno, é a menor letra do alfabeto hebraico. E um tio é apenas uma pequena curva colocada em uma carta por escrito para distingui-la de uma carta semelhante. Então, esses são os dois menores itens no texto escrito das Escrituras. E Jesus disse que nenhum deles jamais morrerá. Isto indica claramente que Jesus reconheceu a autoridade absoluta da palavra escrita de Deus. Ele não estava falando sobre a palavra falada de Deus naquele momento, porque as palavras J e tio só se aplicam ao que está escrito. Portanto, Jesus endossou absolutamente a autoridade total da palavra escrita de Deus. E então, um pouco mais adiante, ou bem perto do fim do seu ministério, em Mateus capítulo 22... ele estava lidando com os saduceus, que eram os liberais daquela época. O povo que não aceitava a autoridade de todas as Escrituras. Na verdade, eles aceitaram apenas a autoridade dos primeiros 5 livros, o Pentateuco. E eles estavam desafiando o ensino que haverá uma ressurreição dos mortos. E eles vieram a Jesus com uma pergunta inteligente, mas foi assim que Jesus lhes respondeu. Em Mateus 22, versículos 31 e 32. Mas a respeito da ressurreição dos mortos, não lestes o que da parte de Deus foi falado, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Observe como Jesus aplicou essa escritura. Essas palavras foram escritas por Moisés cerca de 14 séculos antes. Na verdade, foram palavras ditas pelo Senhor diretamente a Moisés. Mas Jesus não falou sobre eles como algo que foi dito a Moisés há 14 séculos. Isso é muito poderoso. Ele disse: você não leu o que Deus lhe falou? Você vê, a Escritura nunca está desatualizada. Não é apenas o registro da inteligência humana. É Deus. E mesmo que tenha sido escrito há 3.000 anos, ainda é Deus falando com você hoje. Essa é a autoridade das Escrituras como Jesus a entendeu. Agora precisamos considerar também como a vida de Jesus cumpriu as Escrituras. Se você ler o Novo Testamento, descobrirá que, em 18 lugares diferentes, ele diz que algo aconteceu na vida de Jesus para que a Escritura pudesse ser cumprida. Em outras palavras, ele não apenas acreditou nas Escrituras, não apenas proclamou as Escrituras, mas também obedeceu às Escrituras. Toda a sua vida foi resultado das Escrituras. Você pode considerar vários aspectos de sua vida, mas consideraremos apenas 4. Seu nascimento, sua vida humana, sua morte e sua ressurreição. A respeito de todos esses, a Escritura diz que
aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. Jesus não poderia, de forma alguma, ter endossado mais fortemente a autoridade das Escrituras do que isso. Agora vamos nos voltar para o Novo Testamento. Qual é a autoridade por trás do Novo Testamento? Você ficará surpreso ao saber que é o mesmo que está por trás do Antigo Testamento. Vejamos duas passagens em que Jesus falou aos seus discípulos. Em João capítulo 14, versículos 25 e 26. Jesus está se despedindo dos seus discípulos, ele os está preparando para o fato de que ele irá partir. E ele diz: estas coisas vos falei enquanto estava convosco. Mas o ajudador, o Espírito Santo, esse é o título do Espírito Santo. O ajudador, às vezes ele é chamado de Consolador. O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele lhe ensinará todas as coisas e trará à sua lembrança todas as coisas que eu lhe disse. Portanto, a autoridade por trás dos escritos dos apóstolos é a autoridade do Espírito Santo. E Jesus disse que ele fará duas coisas: tudo o que eu não te ensinei, ele te ensinará. E tudo o que eu disse que você possa ter esquecido, ele trará à sua lembrança. Portanto, o registro dos evangelhos não depende da memória humana, depende da verdade do Espírito Santo. E novamente em João 16, versículos do 12 ao 14. A mesma coisa é revelada. Jesus diz aos seus discípulos que ainda tenho muitas coisas para lhe dizer, mas vocês não podem suportá-las agora. No entanto, quando ele, o Espírito da verdade, vier, e deixe-me salientar que Jesus quebra as leis da gramática para enfatizar que o Espírito Santo não é uma coisa, ele é ele. Não posso entrar nisso porque é muito complicado, mas de acordo com a gramática grega, ele deveria ter dito isso. Ele não fez isso, ele disse que sim. Em outras palavras, por favor, entenda, o Espírito Santo não é apenas isso. Ele é ele. Ele é uma pessoa, você precisa se relacionar com ele como uma pessoa. Quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele irá guiá-lo em toda a verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas tudo o que ele ouvir, ele falará. E ele lhe dirá coisas que estão por vir. Então, novamente, Jesus diz: qualquer ensinamento que você precisa e ainda não recebeu, ele virá a você pelo Espírito Santo. Ele não falará de si mesmo ou de si mesmo, mas tudo o que ele ouvir, ele falará. E ele lhe dirá as coisas que estão por vir. E então, o próximo versículo: ele me glorificará, porque tomará do que é meu e vô-lo anunciará. E deixe-me salientar que essa é outra marca extremamente importante do Espírito Santo. Ele sempre glorifica Jesus. E se você alguma vez for confrontado por manifestações espirituais que não glorificam a Jesus, mas dão glória a um homem ou a alguma outra direção, pode ter certeza de que não é o Espírito Santo. Porque o ministério supremo do Espírito Santo é revelar e glorificar a Jesus. Essa é uma boa maneira de testar os espíritos. A Bíblia diz que devemos testar os espíritos. E você pode testar se algo vem do Espírito Santo. Um teste seguro é: isso glorificará Jesus. Do contrário, pode soar muito bem, pode soar muito espiritual, pode ser pronunciado em voz alta e retumbante, mas não vem do Espírito Santo. Porque ele não glorificará ninguém além de Jesus. E no momento em que as personalidades humanas começam a glorificar-se, o Espírito Santo diz: desculpe, mas tenho que partir. Você pode continuar, mas eu não estarei aqui. E é assim que muitos ministérios se perderam na memória viva. Minha memória viva que vai muito além da sua. Eu não poderia contar o número de ministérios que terminaram em ruína porque os homens tomaram a glória que o Espírito Santo só dará a Jesus. E quero dizer também que estou muito consciente disso. Estou continuamente me examinando. Estou dando glória a Jesus? Ou estou tentando convencer as pessoas de que Derek Prince é alguém importante? Derek Prince é um pecador salvo pela graça